Fala galera, tudo bem? Pra você que está entrando a primeira vez que não me conhece, eu me chamo Henrique Silva e esse é meu canal no YouTube. Gente, olha só, eu preciso mais uma vez dizer logo de cara pra vocês, eu fiz um e-book em parceria com a Aero-Roma, tá? Maravilhoso, as peças são todas feitas na técnica do knocking, que é inclusive uma das peças que eu vou ensinar aqui hoje nessa videoaula. E gente, tá maravilhoso, vão lá conferir, é o primeiro link aqui na descrição, é só você conferir ou nos comentários, valeu? E eu vou ensinar essa peça hoje pra vocês, que é o meu grande xodó, né, que é o gorro Beanie. Eu sou apaixonado desse gorro mais caidinho. Lógico, você pode virar a aba dele aqui, ó, tranquilão, e usar ele dobradinho. Mas eu amo ele assim. Olha o caimento. Gente, essa é a técnica, do knocking. É uma peça em tricô, mas ela é feita com agulha de crochê. É uma agulha de crochê especial, inclusive a que eu estou utilizando é a da Companhia do Fio. E assim, é basicamente com um furinho na ponta. Já te adiantando, você não precisa exatamente ter uma agulha de knocking. Toda ferramenta ela é importante, ela otimiza, ela facilita o seu trabalho. Mas você pode pegar uma agulha simples, da mesma numeração, pôr uma linhazinha na ponta e colocar um durex tranquilo, uma cola, enfim, fica super à vontade. Mas te indico a conhecer essa agulha de knocking da Companhia do Fio. E fiz esse gorro. Gente, ele é muito fácil. Ele é feito assim. Ele é feito com 4 gomos, né? E tem uma medida padrão de 30 centímetros e 55 de circunferência, porque como o tricô estica, ó, a gente consegue um gorro mais apertadinho na cabeça, mas ao mesmo tempo que não, né, justo, mas não apertado. Essas palavras são bem distintas, a gente precisa pôr isso em mente. Fiz com o fio Trento, da Aero-Roma, tá? Mas você pode ver que eu vou utilizar um fio liso aí na videoaula. Então, assim, fique à vontade para utilizar a matéria-prima que você quiser. Lógico, você vai utilizar aí a agulha compatível com o fio, tá certo? Então, assim, fácil de fazer. Tem algumas diminuições aqui em cima para poder ficar com essa voltinha. Mas, olha, super tranquilo de fazer. E se você quiser ver as outras receitas do e-book, só conferir aqui embaixo. Vou deixar aqui embaixo também o link lá da Aero-Roma para você conferir os fios deles e, é claro, da Companhia do Fio também, tá certo? Então espero que vocês gostem da videoaula, aproveitem aí a aula e se você gostou já deixa seu like, compartilha, comenta, é super importante e quando você se inscrever, você ativa a notificação, que aí o YouTube vai sempre mandando vídeo para você e comenta, porque comentando o YouTube também entende que é do seu interesse ter os meus conteúdos, tá certo? Então é isso, espero que vocês gostem e boa aula! Vamos iniciar então com as correntes, lembrando a vocês que nós estamos fazendo o gorro pela altura, tá certo? Então assim, a gente está fazendo por essa parte aqui, que a gente vai fazer aí 4 gomos para poder fechar aí a nossa peça, tá certo? E tem uma medida padrão para tamanho adulto, que a quantidade de correntes basicamente são 30 centímetros. Não tem múltiplo, tá? Fica à vontade para fazer a quantidade que você quiser. E é muito simples, depois que você fizer os 30 centímetros de corrente, você vira a sua corrente do avesso, a laçada que está na sua agulha já conta como um ponto, e a gente no avesso de cada corrente a gente vai inserir um ponto. Por quê? Fazendo dessa forma, o acabamento fica melhor e facilita na hora da costura. Então a gente insere a agulha em cada corrente dessa e puxa uma laçada. E a gente vai preencher todos esses pontos, ponto a ponto. Então cada corrente dessa vai ser responsável por ser a base de um ponto na nossa agulha, tá certo? E aí, quando a gente finalizar toda a carreira, nós vamos fazer uma carreira agora de volta, né? Que é toda em ponto meia. A peça ela é toda em ponto meia, carreira de ida e volta, que transformará o ponto todo em cordões em tricô, tá certo? Então a gente insere a agulha pela frente e vamos puxar uma laçada. E é só isso o ponto, gente. Se você tem algum tipo de dúvida aqui embaixo, eu vou deixar um link aqui do manual de pontos só com esse ponto para você aprender, mas ele é muito simples. Então assim, a gente vai voltar agora, tá? Fazendo essa nova carreira toda em ponto meia, tá certo? Então assim, finalizando, a gente vai agora dar início às diminuições. Então agora a gente vai iniciar as diminuições. A gente fez um cordão em tricô, né? Basicamente nós fizemos 2 carreiras. Então essas 2 primeiras carreiras, você precisa ir anotando para poder fazer todos iguais. E aí o que acontece? Agora as próximas carreiras vão ser assim.
Essa que a gente vai fazer agora, a gente vai fazer uma diminuição. Então, a gente segue fazendo a carreira da mesma forma como a gente vai fazer o ponto, que é em ponto meia. E quando tiver restando 3 pontos no meu fio auxiliar, é que a gente vai fazer a diminuição. Então, ó, sobrou 3 pontos. Eu vou diminuir pegando, ó, 2 pontos juntos, tá? E puxando uma laçada. E fazendo um de borda. E, gente, a diminuição é só isso. Então, depois que eu diminuo, eu tiro o fio auxiliar, viro o meu trabalho e volto com uma carreira toda em ponto meia, sem diminuições. Então, daqui para frente vai ser sempre assim. Uma carreira com diminuição e uma carreira de volta sem diminuição. Então, é simples, eu vou pegar minha agulha e vou continuar fazendo em ponto meia, voltando a carreira toda, tá? Trabalhando ela de forma reta, tá? Porque a gente sempre vai fazer assim, uma carreira com diminuição e uma carreira sem diminuição. Bom, pessoal, eu vou agora mostrar mais uma vez como é que faz a diminuição, para não ficar nenhuma dúvida. Então, os últimos 3 pontos que ficou aí no meu fio auxiliar, eu vou pegar aí 2 pontos juntos, tá? E vou puxar uma laçada apenas. E, no último ponto, eu vou trabalhar como ele de borda, né? Ele vai servir como base para dar continuidade na nossa peça. Gente, é só isso. Eu vou fazer uma carreira de ida, né, com a diminuição no final, e uma carreira de volta toda sem diminuições. Então, é só você retornar ponto sobre ponto. Henrique, até quando que eu vou fazer essas carreiras, né, com essas diminuições e uma só lateral? Você vai fazer isso até você atingir 13 centímetros. É uma padronização de tamanho da cabeça adulta. 13 vezes 4 dá 52, né? A nossa cabeça tem 56 centímetros. Como o nosso tricô cede, principalmente por ele ser uma peça elástica, a gente já ganha folga de vestibilidade para poder ficar legal na cabeça. Então, assim, façam tranquilo 13 centímetros que vai dar super certo. O máximo que você pode fazer é tirar a medida da sua cabeça, dividir por 4 e descontar aí de 1 a 2 centímetros por gomo, digamos assim, né? Eu vou chamar de gomo cada parte que a gente está fazendo do nosso gorro. E é só isso, gente. Vocês vão perceber que só um lado diminui, tá vendo? E um lado que diminui é o lado da parte superior da cabeça, tá? A parte reta e a parte que fica embaixo é a base do nosso gorro, né? Lembrando que ele é em pé. Então, nós vamos fazer agora 13 centímetros todo em carreira de ida e volta, e é super importante que você vá anotando, tá bom? Para que você tenha a sua própria receita e consiga fazer com qualquer outro tipo de matéria-prima. Finalizei aqui todas as diminuições necessárias, né, para poder fazer o gorro, e agora eu vou explicar para você como é que eu faço para poder retornar com os pontos na agulha para continuar as diminuições. Por quê? Eu vou seguir agora essa carreira já iniciando o próximo gomo. Então, eu vou seguir fazendo todos esses pontos e eu vou subir os pontos nessa lateralzinha de cada cordão que ficou aí de cada diminuição. Por isso, aquele ponto de borda ele é necessário exatamente para poder servir como base para poder puxar os pontos para iniciar o próximo grupo, né? Então, assim, eu vou seguir fazendo os pontos e vou pescar em cada lateralzinha dessa, em cada carocinho desse, né? Por isso a necessidade de fazer esse ponto, para que facilite na hora de pegar todos os pontos, certo? Então, assim, eu vou seguir fazendo, lembrando a você e reforçando, anote, tá? Crie a sua própria receita para você ter a liberdade de poder fazer com qualquer matéria-prima em qualquer tamanho, tá certo? Então, eu vou seguir aqui mantendo, né, o mesmo princípio do ponto, todo em ponto meia no direito e no avesso. E aí, assim que eu puxar todos os pontos do trabalho que está no meu fio auxiliar, é que eu vou começar aí a fazer os pontos da lateral para poder pôr esses pontos de volta e continuar fazendo a mesma coisa. Então, é muito simples. Cada cordãozinho de tricô ficou aí como se fossem carocinhos, né? Nessa parte aí superior. Então, a gente insere a agulha dentro de cada carocinho desse, ó. Você insere aí dentro de cada caroço e puxa um ponto. Vou te dar uma dica pessoal. Aperta um pouquinhozinho o ponto nesse momento, que aí facilita não ficar nenhum tipo de buraco, nem coisa do tipo. Então, assim, é só isso. Em cada cordão desse, você vai puxar em um ponto, porque corresponde a uma diminuição. Então, se tem uma diminuição numa carreira de ida e volta, que corresponde a um cordão em tricô, então, você inserindo um ponto em cada cordão de tricô desse, você repõe todos os pontos. Henrique, gostaria de fazer a prova real. Muito simples. Essa quantidade que ficou na sua agulha, ela precisa ser a mesma que teve no início, quando você começou, tá certo? Então, é só isso. Se você comparar, fizer a prova real, tá tranquilo.
Observação, esse já é a primeira carreira do próximo gomo. Então, assim, agora a gente vai retornar uma carreira toda sem diminuições, tá? Mas ela já é, né, as duas primeiras carreiras do próximo gomo, tá? Então, a gente vai retornar e vamos continuar fazendo todas as diminuições por mais 3 vezes. Bom, trouxe mais uma vez para poder mostrar para vocês como é que eu faço o resgate, né, dos pontos novamente, para que não fique nenhuma dúvida. Então, assim, depois que eu trabalhei aí todos esses pontos das diminuições, eu vou começar novamente. Eu vou inserir o ponto em cada lateral dessa, em cada ponto de borda desse, puxando uma laçada por ponto, tá certo? Mais uma vez eu repito, para você ter a prova real, né, de que todos os pontos estão corretos, é só você comparar com a quantidade de pontos que você iniciou, tá? Antes de fazer diminuições. Você vai estar com tudo isso anotado, a sua receita anotada, então você vai poder comparar aí, né, e contar quando você finalizar aí todos os pontos que você pôr de volta na agulha, tá certo? Então, assim, você percebe que já dá o formato. O formato do gorro já vai dando aí, eu fiz aí agora o segundo gomo, se você perceber, ele já tá dando o formato de gorro, tá certo? Então, eu vou seguir aqui fazendo o terceiro e o quarto e trago para mostrar para vocês como é que a gente faz o arremate. E aí, ó, finalizei aí o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto eu vou finalizar agora. Eu fiz todas as diminuições e agora é o momento que a gente coloca os pontos de volta na agulha. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer o arremate para que sirva de base para fazer essa costura nessa lateral, né, do início da nossa peça. Então, é muito simples. Para você que faz crochê, você já entende um pouco da referência. A gente vai fazer o acabamento todo em ponto baixíssimo. Então, eu trabalhei o primeiro ponto, trabalhei o segundo e passo o segundo dentro do primeiro. E continuo dessa forma. Faço o terceiro ponto e passo o terceiro pelo segundo. Gente, é só isso. São pontos baixíssimos. É só você inserir, né, faz o ponto e aí você pega o ponto e coloca pela laçada que está na sua agulha, né? Então é só isso, gente. É em forma de ponto baixíssimo. A gente segue fazendo, né, o arremate, porque assim ele vai servir de base para a gente poder fazer a costura lateral do nosso trabalho, tá certo? Então, assim, finalizando essa parte final agora de todos os pontos que estão na minha agulha, eu preciso fazer na parte superior, né? Essa parte superior, onde tem a lateral, eu já posso tirar o meu fio auxiliar, porque aqui já não tem perigo dos pontos caírem. E agora eu vou fazer o quê? Pontos baixíssimos em cada cordão de diminuições. Então, eu vou inserir a agulha dentro do cordão, trago a laçada, né, como se fosse novamente recolocar o ponto, e aí eu passo a laçada que ficou na minha agulha por dentro da laçada que já estava na agulha. Tá vendo? Só isso. Então, além de você fazer o arremate da peça, você vai finalizar o último gomo e vai deixar a base para poder fazer a costura da sua peça, tá? Então, você vai fazer aí a mesma quantidade que você fez em todos os outros gomos, tá certo? Então, ó, já estou finalizando aí os últimos arremates, né? E assim, com certo cuidado, nessa parte de cima, você conseguir dar uma ajustada no ponto é legal, tá bom? Então é isso, é só agora você cortar com uma quantidade um pouco grande relativamente para poder fazer a costura. E, gente, é só isso. A gente agora tira, né, a laçada e já põe aí o nosso fio na agulha de mão para poder iniciar a costura, tá certo? Bom, pessoal, agora eu vou fazer a parte da costura, né? Eu já estou aqui com uma agulha de tapeçaria em mãos e eu vou pegar todas essas laçadas que ficaram na parte superior e eu vou fazer uma costura para que eu consiga pegar laçada por laçada e eu consiga fechar, como se fosse um laço mágico, por exemplo, né? Fechando a parte superior de forma circular. Então, eu vou pegando aí ponto por ponto e eu já finalizo aí fechando todos eles, né? Como um só, né? Para fechar ele como um círculo. Porque depois que eu pego essas laçadas, eu vou começar de fato a costura, né? Por isso que eu aproveito a ponta na hora do arremate, porque eu vou utilizar a base, né, das correntinhas que eu iniciei, tá vendo? Então, por isso é necessário pegar os pontos na primeira carreira dessa forma que a gente vai aproveitar essa laçadinha interna dessa correntinha que ficou, assim como a gente vai utilizar do outro lado, né, que foi o arremate em ponto baixíssimo. Então, é muito, muito simples. A gente simplesmente vai pegar e vamos pegar, fecha, né, o laço mágico para poder fechar a parte superior e a gente vai pegar a laçada de dentro de um lado
e a laçada de dentro do outro lado. Então, ora vai ser da direita, ora vai ser da esquerda. A quantidade de pontos, fica tranquilo que vai dar certinho, porque a quantidade que você iniciou no começo é a mesma que ficou no final, né? Na hora, principalmente quando você repõe os pontos, né, fica com a mesma quantidade que você iniciou o seu trabalho na hora de fazer as diminuições dos gomos, tá certo? Então é só isso, você vai sempre pegando na laçadinha interna e vai trabalhando dessa forma a costura, tá? Ponto a ponto, sempre de um lado e do outro. A costura fica maravilhosa, fica limpo o trabalho, tá? Essa laçadinha depois você arremata entre os fios, né? Que é a laçadinha do início. E a gente segue fazendo dessa forma, pegando sempre de um lado e do outro. Gente, a costura fica maravilhosa, o acabamento fica super limpinho. Então, assim, segue direto aí por todo o comprimento do gorro, né? A altura do gorro. E aí depois você arremata entre os pontos e tá pronta a costura. É só isso a nossa peça. Tá? Então, assim, eu tô apaixonado, essa miniatura ficou maravilhoso. Então, assim, espero muito que tenham gostado, tá? Olha como é que o acabamento da costura fica super legal, você pode fazer viradinho, usar ele como beanie, né? Eu, nesse caso, utilizei o fio Trento, então, né, com fio de pelo, o caimento ficou maravilhoso, ele ficou, assim, macio, ele ficou com um caimento bem fluido, né? Mesmo sendo um fio grosso. Então, assim, de verdade, ele é uma peça super fácil de fazer, fica com uma elasticidade ótima, então assim, vai encaixar legalzinho na sua cabeça, com as dicas que eu dei de tamanho, né? Então você consegue aí legal fazer e brincar aí com os tamanhos, com os fios, com as texturas que você quiser, com a matéria-prima que você quiser, tá? Então assim, é uma peça super fácil, eu demais amei fazer, e assim, a circunferência dela, ela tem uma leve diminuição exatamente para poder dar a folga de vertibilidade e que ao mesmo tempo não fique caindo da sua cabeça, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, comenta dizendo o que você achou, compartilha em todos os grupos de WhatsApp, em Facebook. E se você não me segue no Instagram, já me segue, @crochê, tá certo? É isso, espero vocês, até a próxima aula.